Opinião em debate. Oferecimento. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Pax Clínica, há 40 anos colocando o paciente em primeiro lugar. A Credjur trabalha para oferecer sempre o melhor. 3216-0102. Muito boa noite, telespectadores. O programa Opinião em Debate desta noite é muito especial mesmo. Tão especial que nós estamos aqui nas dependências de um dos melhores teatros do mundo. Você vai hoje, telespectador, fazer uma viagem muito legal por um dos mais importantes teatros que existem no planeta. Já pensaram isso? Para mostrar e falar sobre este assunto, estão em nossos estúdios. É um estúdio dentro do teatro. Está aqui o nosso querido Valmir Amado, Dr. Valmir, reitor da PUC de Goiás, o Dr. Daniel Barbosa, pró-reitor administrativo da PUC de Goiás. Bom, Dr. Valmir, nós estamos aqui exatamente, como é que se chama esse local que nós estamos aqui? Esse aqui é Sala VIP, sala VIP do Centro de Convenções. Com essas cadeiras maravilhosas, aqui é a Sala VIP. Aqui é onde ficam, antes de começar o show, tem os cantores, os apresentadores, depois logo tem a área de maquiagem. Então aqui é que se recebe também autoridades, enfim, um espaço em que as pessoas são acolhidas para depois irem ao palco do Centro de Convenções. Que legal. Bom, o Centro de Convenções da PUC tem 30 mil metros quadrados. É isso mesmo, doutor Daniel Barbosa, não é isso? Exatamente, é uma construção gigante, né? Demoramos aí quase 30 meses para fazer. Tem exatamente 30 mil metros quadrados, incluindo a parte de teatro e a parte de exposições. Olha, são 2 rampas de acesso, 8 elevadores, 2 exclusivos para cadeirantes, não é isso mesmo? 4 escadas rolantes, e tem uma coisa muito interessante que o reitor me mostrou. Eu fiquei muito impressionado com o tour que o reitor fez aqui comigo numa determinada ocasião. E eu disse para ele, não, nós precisamos mostrar isso para o público, para documentar isso. Mas o reitor estava me mostrando uma coisa interessante, eu gostaria que o senhor repetisse isso para o telespectador. Aqui há uma área de escape, ou seja, quando termina o show, o pessoal vai embora sem nenhum tumulto. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Sim, nós pensamos, portanto, os 2 critérios, a mobilidade e a segurança. A mobilidade, onde possa acontecer a chegada, por exemplo, 2, 3 mil pessoas, 4, 5, e que esteja no mesmo nível da chegada do terreno. Então, as grandes rampas, as vazões maiores, as portas também de emergência, tudo porque visa a segurança e a mobilidade, de modo que as pessoas não têm que ficar indo para um andar, para outro, e deixamos toda a parte de exposições como que num subsolo, como num térreo. E num elevado, porém, teve uma escavação especial que deixou o teatro no nível da chegada. Agora, todo esse conjunto de elevadores, e principalmente de escadas rolantes e de rampas, são para dar uma vazão rápida da quantia de pessoas que aqui chegam para os eventos. Porque tem eventos de naturezas diversas, tem congressos científicos, tem shows grandes de porte maior, tem teatros, então há uma diversidade muito grande. Depois tem toda uma parte de feiras, de jantar, de refeições, que é uma outra parte, mas ambos podem se interrelacionar, ambos espaços, prevendo toda esta mobilidade com a estrutura própria do conjunto do Centro de Convenções. Doutor Daniel Barbosa, quantas pessoas cabem num grande show aqui? Essas cadeiras maravilhosas, tudo muito moderno, ar-condicionado, climatizado, é uma coisa assim, moderníssima, né? Quantas pessoas cabem? São 2.510 lugares para pessoas ali sentadas, sendo que desses 2.510 são 20 espaços para cadeirantes, incluindo toda a plateia e os 10 camarotes. Muito bacana, quer dizer, é um espaço gigantesco também, né? Mas junto dessa parte do auditório, o conjunto do Centro de Convenções, nós estimamos, porque já tivemos eventos nesta magnitude, de 15 a 20 mil pessoas cabem perfeitamente
comportadas aqui nesse Eu falei só do teatro, Só né? do teatro. Só Não, do porque, teatro. na verdade, o telespectador claramente vai observar tudo isso, fazer essa viagem conosco, mas eu me referia mesmo ao teatro. Mas toda a estrutura do que foi Incluindo a área realizado de aqui, exposição e 15 tudo, 15 mil mil pessoas. Mas, o doutor Daniel, o senhor não foi assim muito conto de pescador, não? Se realmente vocês fizeram isso aqui em quanto tempo? 30 meses. 30 meses. Não, olha, para quem entende, 30 meses dão quantos anos mesmo? Vamos fazer a conta aqui. 2 anos e meio. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Pois Se a gente observa, porque tem a parte visível, mas tem uma parte que não enxerga, que é da estrutura, a estrutura enterrada. Eu pessoalmente acompanhava isso, chegava nos sábados e ia ficando aflito, porque o recurso ia indo embora, não é? O recurso enterrado. São 500, que os engenheiros chamam de estacas, colunas dessa grossura e de uma profundidade de uns 20 metros, 22 20 metros de metros, profundidade. 500 colunas para baixo da terra para sustentar a estrutura do centro de convenções. 500 colunas. Não, eu fiquei assim realmente envergonhado, porque eu fiz um escritório da minha agência de publicidade e ele tem exatamente 126 metros quadrados. Eu demorei um ano. Os recursos também iam acabando. Mas assim, eu consigo conceber, e o telespectador que já fez qualquer coisa em casa, reformou um banheiro, qualquer coisa, e a gente vê coisas que foram feitas que são décadas, né, para fazer. Eu acho que é um feito notável ter feito em 30 meses, porque o que se faz embaixo, né, a parte de fiação, por exemplo, até o doutor Daniel poderia dizer, aqui a parte, por exemplo, de iluminação, a parte que é técnica, que permite, por exemplo, um show internacional com grande capacidade de volume de iluminação, isso tudo foi projetado para ser o que o artista precisar tem aqui. Tem, tudo que precisa tem aqui para fazer um bom show. Tem instalado hoje, nós estamos com 318 refletores, mas temos mais de 200 guardados aí. Se precisar, a gente pode incrementar o show. A parte de cenário toda composta de varas de iluminação e varas de cenário. Nós tivemos shows aqui onde as pessoas penduraram mais de 40 peças de cenário nas varas e durante o espetáculo essas varas subiam e desciam com aspectos, né, com partes do cenário. Então, vários shows e espetáculos já ocorreram aqui utilizando esses recursos do teatro satisfatoriamente. Nós tivemos uma motivação inicial para o tamanho dessa estrutura, que era muito em razão, a universidade tem 16 auditórios, de tamanhos diversos, 700, 500, 400 lugares. E o que a gente observava, tanto conosco, quanto com a Universidade Federal, quanto com outras faculdades, é que chegava um instante que precisava sair da instituição para ir fazer formaturas, congressos em outros lugares. Congresso de odontologia, medicina, área de educação, sempre procurando outros lugares, nem sempre se comportava. E gente vindo de outros estados e países, e a estrutura estava um pouco aquém. Então, da parte das formaturas, nós temos que dar um ponto final nisso. Então, tanto o reitor da Federal, nós tivemos vamos dizer, um diálogo, um acerto sobre isso, criou lá um centro importante de eventos também, sobretudo para essas atividades acadêmicas, e nós concebemos essa estrutura para a própria universidade, imediatamente, mas também dissemos, vamos colocar alguma coisa também para Goiás, também para o país, sendo uma referência, porque a localização geográfica nossa, ela é estratégica, é importante. O custo também financeiro de fazer um evento ou em Brasília ou em Goiás, aqui o custo é menor, de rede hoteleira, a parte de alimentação. Então, claro que as pessoas podem ter, no centro geográfico do país, próximo a Brasília, uma possibilidade importante. Prevíamos também que, de fato, ocorreu, o aeroporto passaria por uma reforma, uma adequação. Então, isso foi melhorando as condições. E ainda tinha uma medida do Centro de Convenções que ela era um pouco menor. Mas aí aconteceu o acidente em Santa Maria, da Boate Kiss. E
todo o projeto, nesses 30 meses, teve que ser reformulado dos alicerces ao telhado, porque tivemos que fazer ele com grandes vazões de corredores laterais também, gigantescos. Isso aumentou enormemente. E depois fomos olhando também o aspecto estético, o jeito de fazer os pisos, a forma de fazer a pintura do concreto para não ficar à vista, ficar uma apresentação melhor. Então, claro que um centro de conferências bonito, ele também tem a sua linguagem e atrai, deixa um conforto maior a quem aqui participa. É interessante porque, rapidamente, eu tenho que ir para os nossos comerciais aqui, mas eu posso garantir, eu conheço praticamente quase todos os grandes teatros do mundo. Eu tive uma obrigação profissional que a única coisa que eu ocupei algum dia de cargo público foi ser diretor de Teatro Goiânia. E foi bom porque me curou para sempre de pegar alguma coisa na esfera pública. Nunca mais, foi uma cura muito boa para mim. Mas, então, eu visitei os grandes teatros, fui no Colón e no Cobo Hall, eu visitei os grandes teatros. E depois eu sou um aficionado de teatro, gosto muito, e sempre que eu tive a oportunidade de ir à Europa, fui na Rússia, em vários países, é claro, eu procurei saber se tinha algum show bacana, algum teatro legal em teatros. E posso afiançar o seguinte, a pessoa não tem obrigação de conhecer outros países, mas no Brasil não tem nada igual. Pode procurar, o teatro de São Paulo, que é o Teatro Municipal, é belíssimo, mas não tem as condições, nem poderia ter, porque à época não tinha. Nós procuramos fazer uma visita geral em todo o país, além de, claro, visitar por internet outros lugares do mundo, mas, sobretudo, a equipe que estava desenhando, o arquiteto principal, professor Rui, e a equipe ia aos teatros em outros estados do Brasil para ver que aspectos podia, inclusive, corrigir do que havia de problemas nesses locais. Porque aí a pessoa diz, se eu pudesse fazer hoje, eu faria assim, né? Nós vamos voltar a este assunto, porque eu entendo que isso é muito interessante para o telespectador saber. Olha que coisa belíssima. Nós podemos afirmar que no Centro-Oeste nós temos uma das maiores estruturas teatrais do mundo. Eu quero lembrar a vocês que a Pax Clínica funciona há cerca de 40 anos, é um instituto de neurociência e uma instituição de caráter privado destinada a pessoas com portadoras de doenças mentais e com problemas de alcoolismo. Fica ali na rodovia BR-153, no quilômetro 505, tocada pelo grande psiquiatra Dr. Salomão. E a Credijur é uma instituição financeira que atende os advogados. Você não precisa ser ligado à OAB, basta ser bacharel em Direito e você tem as menores taxas do mercado. A Cerrado Acabamentos não é apenas mais uma loja nesse segmento, mas sim a melhor. Tudo à pronta entrega. Fica na Avenida Mutirão, número 2948, telefone 3434-1305. Bom, eu quero voltar aqui ao Dr. Daniel Barbosa sobre as condições do teatro, porque nós não podemos confundir centros de convenções nem estádios com teatro. Aqui é um teatro, aquilo que a pessoa precisa para tocar um teatro tem aqui, né? Mas uma coisa muito importante, são quantas vagas que tem? Por exemplo, se nós vamos pôr tanta gente aqui, tem vaga? De estacionamento? Eu sei que tem, mas eu queria que o senhor falasse um estacionamento, só para o teatro tem 1.300 vagas, que foram construídas só para atender o teatro, não, para atender o centro de convenções. Somando com as outras em volta, que atendem a universidade, nós temos em torno de 1.720 vagas aqui. É uma coisa que para um teatro... porque na maioria dos casos, os eventos do teatro ocorrem no horário que não tem aula, então todas as vagas ficam disponíveis para o teatro. O entorno, principalmente, é muito importante também, seja pelo acesso, seja pelo conjunto que favorece muito. Em congressos, em situações que tem que ficar 2, 3, 4 dias as pessoas passando por aqui, isso é importante. O acesso porque não é lá no centro da cidade, tumultuado, aquele congestionamento. Também a forma de vir, as pessoas vindo pela BR ou pelo Parque Laranjeiras aqui na entrada sul em Goiânia, ou no Oscar Niemeyer, tem 2 grandes e importantes acessos.
Também quem vem de fora, vindo de avião no sentido São Paulo-Goiânia, você passa por cima, o lado sul, um dos primeiros lugares, olhando os telhados, o telhado maior que se enxerga, próximo está o autódromo. Então são os dois grandes pontos de referência, inclusive da aviação. E também aqui é dentro de um campus da universidade, então tem um complexo poliesportivo com quadras, com centro de convivência, tem o Memorial do Cerrado, que é um importante museu. Este Memorial do Cerrado, eu me permito no ar dizer o seguinte, eu espero que nós façamos outro programa sobre o Memorial do Cerrado, porque eu acho que esse vale a pena, realmente é muito bonito. Porque eu acho que é uma outra coisa maravilhosa. Sim, que nós podemos uma mostrar. Identidade própria aqui da região, da cultura do Centro-Oeste. Nós temos o Memorial João Paulo II, que foi o altar do Papa, ele veio em Goiânia em 1991, e o altar estava lá ao lado do estádio Serra Dourada. Então, aquilo já estava deteriorado e tudo mais. 20 anos depois, num acerto com o Estado, nós trouxemos e recuperamos, é um altar em forma de cocar indígena. Inclusive, na inauguração, arrumamos o Papa Móvel da Arquidiocese de Brasília, foi feita uma imagem que foi esculpida na Itália, trazida de navio, e fizemos uma grande caravana por Goiânia, entronizamos a imagem, e aí, portanto, está aqui ao lado. Isso aí para nós é muito significativo. O senhor vai se comprometer no ar aqui, olha como a gente faz, né? A permitir que nós façamos um programa inteiro sobre o Memorial do Cerrado, porque aquele ali é muito lindo. Mas eu quero dizer, professor reitor Volmir Amado, que os seus bisnetos, ou tataranetos, não sei, ou talvez os bisnetos, vão dizer assim, por que o meu bisavô, meu tataravô foi fazer esse negócio no centro da cidade? Vai sempre acontecer isso. Por que o sujeito fez aquilo? Eu tenho que falar assim, não, por que foi fazer no centro da cidade? Não, cara, quando fizeram isso aqui, ninguém imaginava que o centro da cidade seria aqui. Porque interessante isso. Porém, né? Tem aspectos aqui intocáveis. Por exemplo, uma reserva ambiental uma mata bonita, um lago grande, né? Parque da Criança. Então, é um terreno reservado. Que vai reservar. Que vai assegurar. Fazer com que isso demora um pouco mais a acontecer. Sempre será. Já está cercado por condomínios horizontais. Não aqui. Então, essa coisa tão engraçada de São Paulo. Eu fiquei muitos anos em São Paulo, décadas. Falo assim, poxa, o Chico foi lá fazer o Murumbira. O Murumbira era só mato há um tempo atrás. Mas, doutor Daniel Barbosa, uma coisa muito interessante no teatro é realmente o elevador do teatro, que permite, esse sim, eu posso dizer que, olha, pouquíssimas estruturas no mundo, porque não existia. Eu acho que há uma década atrás, você poderia falar um pouco sobre isso? Toda a parte de urdimento é essa estrutura que fica sobre o palco, não é? Ela tem uma série de arranjos para surpreender justamente o espectador que está assistindo. Um deles é o elevador de orquestra, um elevador de quase 100 metros quadrados, né, onde a orquestra, vários eventos, as pessoas utilizam isso aí para subir, aparecer no palco. De repente o povo está esperando começar o espetáculo e os artistas, as pessoas, a banda aparece de repente, né, no elevador de orquestra. E tem outros, na verdade, toda essa estrutura de urdimento, essa palavra acabou ficando desgastada na política, que é a tramóia, né? Que tramóia, tramóia é uma coisa assim meio que engana a gente, né? Então o teatro ele tem essa estrutura que é chamada, tradicionalmente, é um termo original do teatro, a tramóia, que é justamente esses arranjos para surpreender o público, né? Não, e é interessante que essa é uma boa tramóia. Boa tramóia, exatamente. Entender, porque quem gosta de teatro, às vezes precisa até contar as coisas para as pessoas entenderem certas coisas que parecem pouco racionais agora. E até às vezes difícil dizer. O professor Volmir, tenho certeza que sabe disso, porque quando uma peça de teatro é inaugurada, e se ela for boa, as pessoas levantam e falam merda, né? Merda, né? Não é porque estão querendo xingar os artistas ou acharam que aquilo é uma merda. E a palavra é essa mesmo, né? Merda. É porque antigamente no teatro, quando a peça era boa, as pessoas iam com os cavalos, né?
E o teatro, com a peça muito boa, ficava ali realmente repleto de titica de cavalo. Então, essa aqui era o desejo de que tivesse muita titica de cavalo na porta, porque a peça ou a apresentação traria muita gente, seria um sucesso. É uma das tradições do teatro que, se não explicar, a pessoa acha que isso até é uma desqualificação. Na verdade, toda a estrutura do palco ela é muito distinta da estrutura, vamos dizer, do auditório, de onde está o povo assistindo. Porque da cortina para trás, sobretudo num teatro, há uma estrutura gigantesca, seja mesmo de quantidade de metros quadrados, na extensão são mais de... O palco tem 960 metros quadrados. Pois é, isso você imagina... 960 metros. 960. Tem 27 de comprimento de boca de cena, mais 9 de altura e profundidade, se não me engano, 33 metros de profundidade. Nós pegamos essas dimensões também, medidas internacionais, 27 de boca do palco, porque também com apresentações internacionais, por exemplo, um balé, e que eles têm uma experiência, venham da Rússia, venham da França, venham de outros lugares, que os bailarinos, por exemplo, não fiquem nem atrás das cortinas, ou nem fiquem lá no meio, sobrando espaço. Então, são medidas internacionais. Também o tamanho, a profundidade do palco é imensa, dá 2 lotes grandes de quem tem terreno numa casa. E no fundo do palco existe uma porta gigante que pode ser aberta, onde a pessoa pode chegar de helicóptero, o artista, por exemplo, e ali entrar. Ou pode-se também, virando o palco para o estacionamento, usar toda a estrutura do palco, adapta as luminárias e fica o show campal, fica para fora, onde 20 e 30 mil pessoas podem assistir lá fora, usando a estrutura do palco e, portanto, do teatro. Puxa vida, se eu soubesse, tinha vindo com o meu helicóptero, né? O assoalho do palco, todo o material veio da Espanha, tudo importado. Puxa vida. Aquilo ali tem garantia de 20 anos, aquele piso. Nossa. No Brasil, nós não temos um tablado que é madeira que confere uma garantia de 20 anos. Com tal longevidade. Com tal longevidade. O telespectador está percebendo isso claramente. Não só é uma obra de grande magnitude sob o ponto de vista estrutural e capacidade, como a qualidade é uma coisa que impressiona muito, não é? Por isso que a gente, às vezes, fica assim, tem aquele bom orgulho de saber que em Goiás nós temos essa dimensão que o nosso querido reitor disse, Volmir. É algo que foi feito e está aí consolidado para o bem dos goianos, para o bem de todas as pessoas que vêm para cá e abraçam Goiás como sendo terra deles. Porque aqui, para virar goiano é fácil, é só... se for solteiro, 48 horas depois já está casado com a goiana, não tem problema nenhum, né? Se gostar de comida, for gordinho, aí é 72 horas. Né? Então aqui a gente fisga as pessoas. Eu vejo gente que não é daqui brigar por Goiás mais do que o goiano do pé rachado, né? Mas nós vamos para um breve intervalo comercial. Hoje eu estou aqui lendo os nossos queridos patrocinadores, meio improvisado, que eu tive uma funcionária muito boa minha, que ela teve que ir emergencialmente para Brasília, porque surgiu um show que ela gostava muito em Brasília, que ela teve que ir emergencialmente para... Não, eu vou te dizer que às vezes a gente pega os jovens e eles têm isso. Não, olha, é uma emergência porque eu ganhei o ingresso e tal. Mas eu quero dizer que a Joyce Barbearia é tudo de bom para você ir lá e fazer uma barba, e é o templo do homem moderno. Rua 1123, ali no setor Marista. E a Academia Flectir, você já sabe, lá você fica bem em forma em todos os aspectos de sua vida. Fica na rua 58, número 183, no Jardim Goiás. E o Subilt, tudo de bom. O Subilt é o templo da mulher moderna. A mulher que quer ser bem maquiada, vai para o Subilt e lá você encontra o Grande Sul. Eu queria que o doutor Daniel Barbosa falasse, são quantos camarins que nós temos aqui? Nós temos 30 camarins distribuídos em digamos assim, dois lados que a gente chama aqui, né? O lado oeste e o lado leste. São 8 pavimentos que nós temos. Aqui nós estamos no -1, né? Daqui para cima tem 6 pavimentos e abaixo tem mais um ainda.
Então, são 6 pavimentos, até o terceiro pavimento são de camarins, de um lado e de outro. No todo dá... É o equivalente a 2 edifícios laterais ao palco, só ao palco, para ter salas onde as pessoas podem se preparar para entrar em cena. Tem a plateia que tem um pavimento só. Então, quem entra lá na plateia, olha para cima, está vendo o teto já do outro pavimento. Mas, ao lado do palco, quando a gente olha para o palco, à direita e à esquerda do palco, é como se tivesse 2 prédios de 8 andares, tudo com sala VIP, camarim, banheiros, estrutura de apoio aos artistas. Em frente ao palco, onde o público não enxerga, também tem 2 grandes passarelas. 3 passarelas. 3 passarelas. 3 passarelas. Como que pontes em estrutura metálica e que pode ser todo com gente trabalhando, enquanto tem a apresentação. As passarelas são espaços, é claro que os técnicos passam de um lado para o outro do palco, mas também é um espaço onde se coloca as luminárias e estruturas ali de apoio cenográfico. Agora, professor Volmir, nosso reitor, o senhor estava falando sobre a segurança, né? Eu acredito que vocês, isso foi uma parte que o senhor não me mostrou, mas eu estou imaginando que sim. Aqui tem uma estrutura, por exemplo, se faltar energia, tem geradores. Sim, geradores, geradores que alguns podem ser locados, mas também nós temos a máquina de geradores. Nós temos uma usina de grupos geradores com 6 grupos geradores, 4.500 kVAs somados. Nossa, então... Isso funciona também em série, né? Então, Porque isso é um grande problema, né? Com essa coisa de nós temos ruptura de energia com uma frequência... Todo grande evento, aqui nós estamos gravando com a energia convencional, claro, da CELG, mas agora é Enel, né? Mas quando tem evento, a gente sempre usa grupo gerador. Grupo gerador. Sempre grupo gerador. E a questão de segurança aqui é uma coisa que foi muito bem pensada. Sim, seja segurança por vazão, logo na abertura de qualquer espetáculo, logo se dá toda uma informação também na tela sobre rotas de fuga, situações de uma eventual tragédia que venha eventualmente, Deus nos livre, a acontecer, mas então tem toda a orientação ao público. Depois tem corredores laterais também, como vazão. Em frente ao palco tem uma cortina corta-fogo. Ela baixa na frente da cortina, qualquer coisa que acontecer atrás aqui, protege todas as pessoas. Depois as dimensões das portas também, não há escadas, não há rampas, é tudo em elevados adequados, dentro das medidas técnicas. Então, de fato, o Centro de Convenções ele é feito para assegurar toda a proteção a quem vem aqui participar. Tem todo um sistema de detecção de fumaça. Qualquer problema que tem de detecção de fumaça, toca alarme e a cortina corta-fogo desce e isola a parte de plateia da parte de palco. Também as saídas do teatro, as rampas todas foram pensadas para justamente facilitar o escoamento rápido do público. As escadas também? As escadas todas são pressurizadas, porque se as pessoas descerem pelas escadas, não há risco do fogo entrar pelas escadas. E isso na parte de palco, né? E também na parte de público, também as escadas também são pressurizadas, com exceção da escada central que é aberta. Mas todas as escadas de incêndio são pressurizadas. O tipo das portas também? O tipo das portas e também todo o revestimento do teatro é revestimento anti-chama. Anti-chama. Vocês moram em casa ou apartamento? Eu moro em casa. Apartamento. Moro em casa. Eu quero apostar aqui que vocês conhecem menos os apartamentos de vocês e a casa do que aqui, com certeza. Eu acho que sim. Essa sinalina, eu acho que você não sabe nós tivemos que acompanhar na casa, né? Nós tivemos que acompanhar cada centímetro além do dos que explica se fazia. também, né? Porque tem os explica em todos os ambientes. Não, então também no caso. Eu sou sua mulher perguntar quantos metros quadrados tem no nosso quarto lá. Não você sei. Fala, não sei não, vamos medir, não é? Então é interessante esse envolvimento de vocês. Aqui nós perdemos sono, aqui nós fomos atrás de dinheiro, aqui nós choramos, aqui toda a apreensão de uma grande obra totalmente quitada, não há um centavo que se tenha de dívida sobre esta obra, mas então claro que isso exigia
exigia quase adoecer, não é? Do tamanho do cuidado para que isso acontecesse. Centenas de pessoas trabalhando, cuidado também para que fosse bem sucedido, que correspondesse ao projeto ao qual a instituição tinha se colocado. Então foram tempos de muita apreensão. Eu chegava aqui, tinha um buraco imenso quando foi aterrado e ficava na sombra de uma pequena árvore, olhando hora e meia aquilo, e esses tratores e máquinas, e tombeiras carregando terra, e numa aflição também, até quando ia isso tudo, onde íamos chegar, se daríamos conta, as etapas, reveses, impasses que encontrávamos, problemas às vezes de calendário e muita coisa que vai surgindo numa obra grande. Então cada coisa que íamos colocando, e também tem que pagar as contas, medir o trabalho, quanto de brita de cimento chegava, de repente vinha uma mina d'água, e aí vai. Não, eu tenho um caso interessante, não vou dizer o nome do empresário, porque não carece, mas o empresário me contou a história que exemplifica um pouco o que estou falando aí. Ele disse que participou da obra lá, uma obra indústria grande também, e o empresário via isso que você falou, e a máquina fazia, e ele falava, oh meu Deus. Aí ele disse que depois que a coisa começou realmente a tomar corpo, o rapaz ficou sabendo o que ia ser ali, né, uma indústria. Ele falou, nossa, interessante, eu sempre pensei que ia ser uma igreja aqui. Ele falou, por quê? Porque toda vez que o senhor vinha aqui, o senhor sentava e falava, oh meu Deus, eu pensei que ia ser uma igreja. Eu falei, fica só rezando. Então eu acho que aqui, quem estivesse perto de vocês, era possível você falar assim, eu acho que eles estão fazendo o maior templo do planeta Terra, né? Que, ó, meu Deus, porque realmente a gente que faz coisas pequenas, né? Eu falei, vou fazer uma reforma em casa, meu apartamentinho pequeno, realmente a gente sente. Agora, isso aqui foi uma coisa de uma magnitude ímpar, quer dizer, as pessoas que vêm aqui não podem conceber, né? Precisou, inclusive, eu acho que de muito apoio da equipe que fez parte desse projeto, sob o ponto de vista de investimento, né? Porque não é um investimento que se pode fazer da noite para o dia. Eu quero lembrar que o Complexo Sicoob, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo Brasil, é a escolha certa para administrar sua conta corrente e da sua empresa. Afinal, no Sicoob, você é dono e participa dos resultados com serviços e produtos essenciais. E as águas do bem, esse pessoal maravilhoso que há décadas leva uma água qualificada para nosso querido programa Opinião em Debate, e eu aprecio muito o pessoal das águas do bem. Mas, o reitor Volmir, como é que se chama mesmo o teatro? Que teatro da PUC mesmo? Chamamos Centro de Convenções PUC. Centro de Convenções PUC. Teatro do Centro de Convenções, quando se refere ao teatro. Então não está errado dizer que é o teatro. Não, sim, não. né? Esse é o grande porque nós teatro. acho que somos a única universidade no mundo que tem 2 teatros. Tem 2. Tem o Teatro PUC, a gente chama Teatro PUC, fica no Campo 5, no Jardim Goiás. Certo. E aqui é o Teatro do Centro de Convenções. Da PUC. O de lá é pequeno, cabe 575 Aliás, pessoas. É muito bom também. Muito bom. Muito show assim de pequeno médio porte que é feito lá e que tem uma estrutura similar a esta. A Regina Duarte, que é muito minha amiga, fez uma peça no teatro, gostou muito, né? Agora, uma coisa, professor Volmir, que eu achei interessante aqui, eu estava lendo uma entrevista do Stephen Hawking, aquele que, né, numa cadeira de rodas lá, e perguntaram para ele que era a maior dificuldade dele nas palestras e tudo mais, né? Ele disse, não, olha, o que eu não gosto muito e que eu sou obrigado a engolir é que eu não gosto de ser carregado, eu gosto de ser empurrado, no mínimo. Carregado é tão ruim, né? E os locais não possuem a possibilidade do sujeito ser empurrado pela cadeira de rodas. E aqui, eu acho bom enfatizar isso, o processo de elevador aqui leva a essa sala VIP e toda a acessibilidade aqui, o Stephen Hawking aqui estaria tranquilo. Né? Então, isso acho que foi muito bem pensado, né? Vocês fizeram. Tem as rampas dentro do auditório, tem 2 elevadores laterais também, tem as escadarias para subir ao palco, mas tem 2 elevadores só para a plateia, para o portador de necessidades, se precisar um cadeirante ou situação similar, subir ao palco, pois tem os 2 elevadores próprios para PNE. Adaptados. Então, toda a estrutura do Centro de Convenções é prevista também, é acessível.
Nossa, isso é importantíssimo. Quais, doutor Daniel, os shows bons que já aconteceram? Nós tivemos vários shows aqui, shows de humor, shows de música, teatro, apresentações teatrais, eventos, congresso. O maior congresso que tivemos aqui foi o CIB dos Bombeiros, um congresso internacional, que envolveu 9 países. Teve gente de 9 países participando aqui, com palestras importantes, inclusive o atual ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, foi um dos palestrantes, veio Alexandre Garcia, Leandro Carnal, né, e tantos outros palestrantes importantes aí, Mário Cortella também esteve aqui, todos enchendo aqui o teatro totalmente, além de toda a parte de exposição, quando o evento, por exemplo, o CIB, envolveu toda a parte de exposição. E eu imagino, doutor Volmir, que as pessoas elogiam para vocês, né? Sim, a nossa experiência, por exemplo, a minha imediatamente é com as formaturas. Eu ia dizer isso. Porque realmente as formaturas sempre têm 2.500, 3.000 pessoas participando. E nós já fizemos pelo menos dezenas, vamos chegando talvez logo mais a uma centena de formaturas aqui neste espaço. Gente vinda de todo o estado de Goiás, de outros estados do Brasil, às vezes convidados de outros países. Então eles se encantam sempre. Mas uma imagem que me marca muito agora é que o fosso de orquestra, que é para a orquestra, nós fazemos também, atrás da cortina, em degraus, 200 formandos, todos eles compostos, bonito, com cenário, com luminárias, com arranjos, decorações, então fica muito bonito. Então, mas antes de abrir a cortina para apresentá-los, então se anuncia a composição da mesa. Aí eles pensam aquilo que é convencional de qualquer palco, que os participantes virão de trás, ficam olhando onde é que está a mesa para começar. E depois que virão os participantes que vão compor a mesa de trás das cortinas. Mas aí não, a gente vem de baixo e vem subindo com uma música emocionante, bonita. Na hora, hoje em dia tem o celular com a filmadora, você vê centenas de pessoas filmando e quase que tem que segurar porque elas querem vir na frente e ver o que está acontecendo. E aí, de repente, você compõe o palco e toda a mesa, numa fração de 1 minuto, o cenário muda. Aí dá aquela emoção, logo abre-se as cortinas e aí tem todos os que são filhos, sobrinhos, netos que estão aí compondo. Então, realmente, essa imagem conjunta deixa a formatura com brilho especial. Não, eu tenho um amigo meu que eu brinco com ele é odontólogo. E esse cara nunca que está satisfeito com nada. Eu chamo ele de mais. Mais, vem cá. Foi dar mais, isso aqui, mais. Não é mais. E a filha se formou. E ele chegou deslumbrado. Falou, mas deu tudo certo, não reclamou de nada. Eu falei, escuta, você está ficando velho mesmo. Mas as pessoas ficam muito impressionadas e saem daqui realmente com esta boa impressão, o que é uma boa impressão para Goiás, não é isso? Nós estamos com uma das formaturas mais bonitas do Brasil, porque se aperfeiçoou ao longo de anos o rito da formatura, que ele tem uma tradição, mas tem componentes que achamos que eram importantes de serem colocados com seriedade, com sobriedade, respondendo à natureza acadêmica, não é um oba-oba, não, tem uma seriedade, mas um certo brilho, assim também. E agora o espaço ajuda. Então tem tudo para ser bonito. Porque eu acho que, doutor Daniel, essa liturgia da formatura é uma coisa tão bonita, porque ela é uma liturgia. Sim. Ela é eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. O professor Volmir fica tão entusiasmado que o olho dele brilha. Mas realmente brilha por quê? Porque olha, se tiver uma coisa que é um acontecimento das famílias, e que envolve as famílias é a formatura, né? Porque ali, junto com o filho, forma o pai, a mãe, os avós, às vezes o marido, né? Sim. É um momento emocionante. O teatro ele foi concebido para
ele em si, porque quando a pessoa vem para um evento, para um teatro, normalmente o sentimento dele muda durante o espetáculo. Ele entra com um sentimento, quando ele sai com outro, ele sai renovado, sai modificado. Mas o próprio teatro muda a pessoa também. A pessoa entra no teatro, independentemente do espetáculo, o próprio teatro já mexe com a pessoa, já modifica a pessoa. E então, todo o sistema do teatro é assim. E as colações de grau, o reitor concebeu isso muito bem, elas utilizam todos esses recursos cenográficos do teatro e ambientais do teatro que permite às pessoas maximizar ou otimizar, digamos assim, essa mudança de sentimento. Então, a pessoa entra de um jeito e sai renovada. Bom, nós estamos realmente no final do programa. Eu quero agradecer particularmente aqui o professor Valmir, o professor Daniel e o professor Eduardo, que está ali, que veio particularmente para nos dar um apoio estrutural, porque o programa normalmente é no estúdio. Né? Eu quero agradecer, em nome do professor Eduardo, toda a equipe da PUC TV. Esta é uma TV, e eu quero, nas minhas considerações, dizer o seguinte: esta é a TV do futuro. O que nós temos que fazer para o povo brasileiro, porque o povo brasileiro merece, é levar uma televisão com conteúdo. Uma televisão que as famílias possam ver e todas sentirem-se bem com a programação. Esta é a demanda da sociedade que está cada vez, graças a Deus, sendo requerida de todos nós que trabalhamos com televisão. Portanto, a PUC TV já está décadas na frente daquilo que o público espera. E nós pretendemos que este programa e outros que estão na PUC TV atenda a você, telespectador, como uma pessoa que está ficando cada vez mais exigente. Nós vamos voltar depois e fazer um programa sobre o Memorial do Cerrado, que é uma coisa lindíssima. Muito obrigado aos nossos queridos professores. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.